Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 5, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, do versículo 21 ao 47. Vocês ouviram, eu, porém, lhes digo. Jesus contrasta seu ensino com 6 interpretações equivocadas da lei. Cada antítese fornece um exemplo da justiça superior de Jesus. Ele revela a vontade de Deus em contraponto às meras tradições. Estudo do capítulo 5, versículo 21. O que foi dito a seus antepassados. Essa expressão se refere à interpretação tradicional dos mestres da lei e dos fariseus. Ainda que suas tradições proibissem o homicídio, não proibiam o ódio. A justiça superior de Jesus exige reconciliação. Capítulo 5, do versículo 23 ao 24. Não basta apenas evitar a prática do homicídio. Capítulo 5, versículo 22. Não mate. Êxodo capítulo 20, versículo 13, Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 5, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, do versículo 21 ao 48. 6 vezes, Jesus contrasta a interpretação tradicional de textos ou temas do Antigo Testamento com seu entendimento quanto ao significado da aplicação. Em 5 dessas 6 antíteses, também prescreve uma ação proativa e positiva, como o antídoto àquilo que é proibido. No trecho em que não o faz, presume-se uma também ação implícita, isso é, na prevenção do divórcio. Estudo capítulo 5, versículo 21. Não matarás. O 6º mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 13, proíbe alguém de tirar a vida de outro ser humano. O verbo se refere a todo tipo de morte, exceto em casos de guerra, pena capital ou autodefesa. A asserção de Jesus internaliza o mandamento, de modo que se alguém alimenta ódio ou lança palavras maldosas, também tem culpa de pecado e suas consequências. Versículo 22. A questão é tão séria que o cristão deve deixar o culto de adoração, se necessário, e reconciliar-se com o seu irmão. Versículo 24. De modo, se possível, entrar em acordo. Versículo 25. Fora do tribunal para evitar qualquer chance de condenação e aprisionamento. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 5, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 21. Matar, de forma premeditada, é proibido pelo 6º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 3, e pela lei do Antigo Testamento. Acarretava pena de morte. Acarretava pena de morte. Números capítulo 35, versículo 31. A proibição está fundamentada no fato de que ser humano foi criado à imagem de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, do versículo 26 a 27 e capítulo 9, versículo 6. A respeito do homicídio não premeditado, homicídio culposo, veja notas em Deuteronômio capítulo 19, do versículo 4 ao 6 e versículo 19, do versículo 8 ao 10. Estudo o capítulo 5, do versículo 21 ao 48. Esses versículos mostram que a interpretação do Antigo Testamento feita por Jesus é a antítese das interpretações e aplicações equivocadas feitas pelos líderes religiosos. Ao introduzir seus comentários, repetidas vezes com ouvistes que foi dito, versos 21, 27, 33, 38 e 43, Jesus não corrige o Antigo Testamento, veja a nota no versículo 43, e sim as interpretações equivocadas do Antigo Testamento que eram correntes na época. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouvistes que foi dito
aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 21. Ouvistes que foi dito. Não se refere ao ensino da lei de Deus propriamente dita, com suas promessas, mas ao ensino da lei ministrado pelos escribas e fariseus. Ver capítulo 43, nota. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora PV Books. Mateus, capítulo 5, versículo 21. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 5, do versículo 21 ao 22. Mateus, capítulo 5, 21, começa sua sessão do Sermão do Monte, geralmente conhecida como 6 antíteses. O título pode parecer sugerir que Jesus se opôs ao Antigo Testamento em alguma maneira, mas, na verdade, ele sempre sustentou a autoridade do Antigo Pacto. Em vez de contradizer ou subverter os ensinos do Antigo Testamento, Jesus se opôs a interpretações equivocadas dos escribas e fariseus. Esses homens se preocupavam apenas com as questões superficiais, mas Jesus foi mais fundo do que eles. Jesus argumentou que a lei proíbe não apenas o homicídio em si, mas também atitudes homicidas. Semelhantemente, temperamentos violentos são condenados da mesma forma que ações violentas.